Se você tem dificuldades para realizar os seus extensos e fazer os seus desenhos na aerografia, nesse tutorial eu vou te mostrar na prática como você vai fazer o planejamento e a execução da pintura dos seus desenhos de forma bem simples e eficiente. Vamos agora então colocar tudo na prática. O primeiro passo para você realizar os seus extensos é você imprimir o seu desenho em uma folha A4 mesmo. Não precisa ser em papel canson, acetato, nada disso. A folha A4 é o material mais simples e fácil de você executar e criar os seus extensos e reutilizar aí diversas vezes de acordo com o tipo de trabalho que você vai fazer. Para exemplificar, eu imprimi esse meu desenho numa folha A4, como você pode ver. E aqui tem a primeira etapa da sua criação, que é você fazer o planejamento. Para você aprender tudo o necessário desse planejamento, eu vou deixar o link de uma aula mais detalhada e explicativa. Aqui eu vou abordar simplesmente por cima para você entender e não perder aí o contextualização do processo. Esse planejamento funciona da seguinte forma: existem dois tipos de extenso que você pode criar: o extenso da pintura interna e o extenso dos contornos do seu desenho, que nessa situação seria muito mais interessante a gente fazer o contorno do nosso desenho. Porém, o contorno do nosso desenho, como tem muito contorno, a gente levaria 2, 3, 4, 5 vezes mais tempo para conseguir fazer o corte desse extenso e depois realizar a pintura. Então o que você pode fazer? Você pode simplesmente, todas essas folhas aqui, ó, essa parte, você fazer o extenso da parte interna e aqui na caveira o extenso dos contornos do seu desenho. Dessa forma você vai conseguir acelerar no corte da caveira, pois aqui tem mais branco do que o contorno e aqui nós temos muito mais preenchimento do que contorno. E assim o nosso corte já fica muito mais rápido e prático. Para você não ter problemas de cair as peças como aqui do olho, cair as peças aqui da parte das folhas, eu recomendo que você veja a aula que eu preparei, o link que eu deixei na descrição desse vídeo. Lá eu te explico tudo isso detalhadamente para você entender como fazer os seus extensos a partir de objetos geométricos e assim conseguir melhor eficiência na hora de cortar os seus extensos, seja em papel canson, acetato ou até mesmo em folhas A4. Para a gente ganhar tempo, eu já deixei pronto o nosso extenso e eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Como eu já cortei um extenso para acelerar a nossa aula, é muito importante que você faça a impressão do seu desenho em duas folhas separadas. Esse daqui é o meu segundo desenho e esse daqui é muito importante que você corte somente em volta do seu desenho. Faça a silhueta inteirinha dele sem invadir na área interna do seu desenho. Esse daqui vai ser dois extensos. Essa camada aqui vai ser um extenso e aqui dentro, onde vai ficar o nosso desenho, vai ser outro extenso. Esse extenso é utilizado para a gente pintar aqui a parte de fora e esse daqui é para proteger a parte de dentro, para não ocasionar nenhum overspray. Mas nesse caso esse daqui geralmente é pouco utilizado, dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer. Feito isso, cortou o seu extenso, aí sim você vai para a prática. É onde você vai cortar literalmente todo o seu extenso das partes internas do seu desenho, das folhas, das rosas, dos ramos de folhas verdes e também tirar a caveira aqui da parte de dentro. Feito isso, você vai para a próxima etapa, que é cortar aqui, ó, todo o seu desenho da caveira. E aí quando você posicionar aqui, vai ficar muito mais fácil para você realizar a pintura. Aqui nós vamos realizar a pintura de preto, então aqui já vai ser muito mais rápido o processo de execução. Você pode ver que nós já temos uma base de verde, e isso é bom, pois as nossas folhas verdes a gente só precisa aplicar um contraste de verde escuro para dar o efeito de 3D. As rosas nós vamos fazer com mais camadas para dar o efeito de 3D. E a caveira a gente vai pintar tudo de branco e com esse daqui a gente vem fazendo só os contornos e definindo o nosso trabalho. Você vai ver que é muito prático e muito rápido executar esse processo de pintura. Agora vamos para a primeira etapa, que é a execução, a demarcação do nosso desenho. O primeiro passo para a gente conseguir fazer o nosso trabalho é fazer uma camada superficial utilizando aqui o preto. Como eu preciso dos meus contornos preto, essa camada vai ser só para mim ver aonde eu tenho que fazer depois os contornos. E você vai ver como é bem simples utilizando dessa forma. Eu vou só simplesmente jogar uma poeirinha de tinta. Aqui poderia funcionar com qualquer cor, não tem problema. Mas como eu quero os contornos pretos, eu vou simplesmente aplicar essa poeira só para mim achar esses contornos.
Feito essa primeira camada, você vai ter um trabalho parecido com esse daqui, ó. Ele vai ficar somente uma névoa na superfície. E aí, o que você vai fazer? Você pode pegar o seu outro stencil, que é esse daqui, para te ajudar na localização desses contornos e não causar muito overspray aí na superfície. Dessa forma você vai ter aí os contornos perfeitos no seu trabalho e você vai conseguir manter o acabamento em perfeitas condições. Então eu vou pôr aqui, ó, esse meu stencil, vou prender ele aqui e agora o que eu faço? Eu venho aqui, ó, fazendo uma marcação mais próxima, ó. Depois de você ter feito toda a parte de pintura, como eu te mostrei durante o processo, o que você já tem aqui é os contornos do seu desenho feitos. Eles não estão bem definidos, pois a gente vai começar a preencher o nosso desenho. E para isso a gente vai utilizar novamente o nosso stencil principal, vamos posicionar e você já consegue analisar que aqui, ó, toda onde é o nosso contorno já está 100% protegido. Tudo que a gente tem que fazer agora é vir pintando o nosso trabalho com cuidado e assim garantir o resultado final. E é o que vamos fazer agora na prática. Para a gente corrigir um pouco da nossa tonalização aqui do nosso trabalho, vamos utilizar um branco puro e assim eu vou aplicar uma pequena camada aqui na superfície e também utilizar algumas fitas para fixar ainda mais o meu stencil e eu garantir que não vai ter nenhuma contaminação no contorno, que é o que eu fiz de preto. E para assim eu conseguir garantir essa execução em perfeita qualidade, eu simplesmente vou pintar de frente com o meu stencil, para que não tenha nenhum perigo de infiltrar ali a minha tinta branca. Vou aplicar apenas uma camada bem simples, somente aonde eu vou pintar aqui colorido, ó. Tá feito aqui a primeira camada. O que eu vou fazer agora é preparar as cores ideais para cada lugar aqui do meu trabalho. E assim eu vim começar já pintando com mais delicadeza e realçando o meu desenho. Agora eu vou começar utilizando o tom verde para fazer as folhas primeiro e depois vou fazer o vermelho da nossa rosa e finalizar com os contornos preto aqui no meu desenho da caveira. Então, com esse verde feito, vamos começar aqui aplicando esse tom. Vou soltar ali, ó, uma das folhas onde eu acabei usando o stencil, para assim eu garantir que vou pintar todas as regiões certinho.
Pronto, o verde já foi aplicado, agora vamos para o vermelho e para definir as nossas rosas. Agora com o vermelho aqui já no meu aerógrafo, vamos começar fazendo aqui a parte do vermelho. E esse vermelho eu não vou separar ainda a parte de sombras e de luz. Eu vou fazer numa próxima camada para facilitar no processo de pintura. Procure sempre manter a pintura frontal, para você não ocasionar muito overspray nos contornos que você já fez. Pronto, agora que eu fiz já a parte de base da nossa rosa, vamos misturar um pouco de branco nesse vermelho e assim eu consigo já ir para a parte de iluminação. Vou utilizar o meu stencil como base já para garantir que a qualidade não vai se perder durante o processo. Para você acompanhar, eu vou fazer essa parte de iluminação das rosas, então eu vou fazer com bastante cuidado e seguindo aqui, ó, a minha referência. Feito esses detalhes, agora vamos para a parte final, que é fazer aqui o rosto da caveira e trazer um pouco de iluminação para nossas folhas, seguindo o mesmo princípio. Agora já estou aqui com um verde bem claro no meu aerógrafo e vou começar a fazer essa iluminação aqui nas folhas para deixar um pouco mais realista, um pouco mais 3D esse nosso desenho. Vou aplicar um pouco aqui, ó, bem sutil, em algumas partes apenas, e você vai ver como vai ficar bem legal. Pronto, ó, feito esses detalhes, conseguimos deixar o nosso desenho mais real. Agora vamos para a parte final, que é fazer os contornos aqui da nossa caveira. E assim a gente vê como que o nosso trabalho está ficando para fazer as correções necessárias. Agora eu estou aqui com o meu aerógrafo com a tinta preta. Vamos começar a fazer aqui as marcações da minha caveira. Você pode ver que eu já posicionei meu stencil, bem simples, e só vou pintar onde realmente é necessário. Vou tomar cuidado para não causar nenhum overspray nessa região, para não danificar e estragar o meu trabalho. Pronto, feito o nosso trabalho, tudo que temos que fazer agora é remover o nosso stencil para a gente ver como ficou o nosso trabalho. Então eu vou começar removendo aqui a minha caveira. Você pode ver, ó, que as marcações da nossa caveira ficou bem feito, marcadinho, perfeitinho. Agora vamos remover esse outro stencil maior aqui para a gente ver o que precisa ser feito ainda. Pronto, aqui nós temos já o nosso trabalho todo finalizado. O que nós precisamos fazer agora
é fazer os ajustes necessários. Esses ajustes necessários significa que nós precisamos aplicar luz e sombra no nosso trabalho. Aqui nós fizemos uma iluminação utilizando as cores, agora nós precisamos realçar um pouco mais esse contraste do nosso desenho com o fundo. E assim nós vamos utilizar também essa outra parte do nosso stencil para nós aumentar esse contraste e definir ainda mais o nosso trabalho. Então eu vou proteger aqui o meu desenho, pois eu quero fazer um fundo para depois eu começar a fazer aqui a finalização interna do meu desenho, pois assim eu vou conseguir um acabamento mais uniforme e melhor. Para fazer o fundo do meu desenho eu vou utilizar dois tons bem simples, um cinza claro próximo da minha referência e um cinza mais escuro em volta aqui longe da minha referência. Como o meu desenho é colorido, eu tenho que destacar esse colorido e não trazer atenção para o fundo do meu trabalho. E é assim que eu faço. Se fosse um desenho preto e branco, eu ia fazer um fundo mais colorido para realçar, contrastar esse trabalho com o fundo. Então, para simplificar, eu já preparei meu cinza claro. Vou começar aplicando aqui no meu desenho agora. Pronto, agora nós finalizamos aqui a parte do fundo do nosso desenho. Vamos agora remover aqui o nosso stencil para a gente conseguir ver como ficou o nosso trabalho e fazer novos ajustes. Então, ó, você pode ver que agora nós temos mais contraste no nosso trabalho. Precisamos fazer algumas correções de overspray que aconteceu aqui. Isso é muito fácil. Você simplesmente pode utilizar esses tipos de stencils aqui, ó, que vai facilitar na execução agora dessa parte do seu trabalho. E assim você vai conseguir dar o acabamento necessário que você precisa. O objetivo dessa aula era te mostrar como utilizar e cortar os seus stencils. Eu passei essa mensagem. Agora eu vou fazer os ajustes necessários e você pode ver o resultado final aqui em breve. Então vou agora finalizar e agora é muito importante que você coloque essas técnicas em prática.